nem me lembro mais. Mas por que tanto ódio? Porque ele tem que me pagar pelo mal que ele me fez. Você não acha que agora o tempo passou e que não é mais o momento da vingança? Não. Enquanto ele não me pagar o que deve, eu não deixarei em paz. O trabalho da reunião mediúnica não é fácil, meus irmãos, de você tirar uma pessoa da subjugação. Muitas vezes o espírito desencarnado até aceita, ele até se convence de que a sua perseguição não tem mais sentido. Já se passaram mais de 300 anos, mais de 400 anos. Olha, veja só, fulano de tal, ou fulana de tal, é outra pessoa hoje. Ela mudou muito, ele mudou muito. Hoje ela é um pai, é uma mãe. Hoje é uma pessoa de bem, é uma pessoa honesta, luta muito na vida para vencer suas dificuldades, suas deficiências morais. Veja só, acompanhe ele durante o dia a dia, olhe para ele ou para ela com outros olhos e você vai ver que essa pessoa não é mais aquela pessoa que lhe perseguiu no passado. Na verdade, o rapaz que estava com problemas nas costas tinha sido feitor desse escravo em outra encarnação. E muitos espíritos, meus irmãos, não se conformam com o sofrimento, com a dor, com o trabalho forçado, com a injustiça a que foram submetidos. Daí o trabalho espírita, ele ser um trabalho lento. Muitas pessoas nem têm paciência de esperar o tratamento e abandonam o tratamento na metade. Resultado, aquele problema vai continuar. Daí a necessidade de a gente cumprir direitinho todo o tratamento, do começo até o final, para que nós possamos dar à entidade perseguidora tempo para que ela nos observe. Veja que nós agora somos diferentes. Somos boas pessoas, não merecemos mais aquela imposição, aquela subjugação. Então, o tráfico de escravos, muito embora tenha sido proibido, aconteceu de forma de larga escala, infelizmente ainda aqui no Brasil. Os espíritos também dizem que lá na Bíblia existem muitas citações a respeito da escravidão, porque a escravidão é algo de muito tempo. Ela existe desde os tempos, os povos mais antigos. Geralmente, quando a gente vê na televisão, nos filmes, nós vemos os gregos envolvidos com a escravidão, nós vemos os romanos envolvidos com a escravidão. E não somente, necessariamente, a escravidão racial, a escravidão de qualquer pessoa. Emmanuel, um espírito que durante 70 anos foi o guia espiritual de Francisco Cândido Xavier, conta em uma de suas biografias que ele foi escravo. Ele foi escravo na Grécia, ou seja, ele escolheu a escravidão como uma forma de expurgar o que ele tinha feito de mal em outra encarnação. Porque os espíritos nos dizem exatamente isso. Quando nós vemos, às vezes, casos na nossa vida social de pessoas envolvidas em expiações muito duras, não que nós vamos tentar descobrir o porquê daquela pessoa estar naquela situação, mas nós fazemos uma ideia. Até a nossa própria existência nos dá uma ideia. Tudo o que nos acontece agora pode ser reflexos do mau uso do nosso livre-arbítrio. Porque escravizar é livre-arbítrio. Há pessoas que escravizam sua empregada doméstica, pagam a ela um salário miserável e obrigam ela a trabalhar, inclusive nos finais de semana. Escravidão. Qualquer que seja a atividade que nós possamos estar fazendo, mesmo que seja tolerável, nesse caso, escravidão, estaremos envolvidos na lei de causa e de efeito. Então os espíritos dizem, aquele que foi o mal rico da outra encarnação pode ser um mendigo desta encarnação. Aquele que foi saudável, que usou a sua inteligência para grandes feitos, pode ser agora um maluquinho dessa encarnação. A pessoa que renasce com problemas neurológicos os mais graves. Humberto de Campos conta a história, num dos seus livros, se não me engano, Cartas e Crônicas, a história de um rapaz que era advogado na encarnação anterior, só que ele era um advogado que usava mal o conhecimento que ele tinha do direito. Ele era extremamente inteligente, perspicaz, e ele então usava toda a sua inteligência e todo o conhecimento jurídico que ele tinha para burlar a lei.
Muitos dos seus clientes eram corruptos e sabiam da competência que ele tinha e procuravam ele exatamente para se livrarem dos problemas com a justiça. E ele conseguia, ganhava todas as causas, varava noites e noites, madrugadas adentro, estudando formas de burlar a lei. Desencarnou porque não aguentou a pressão de tanto trabalho, sem descanso, sem férias, só pela ganância de ganhar muito dinheiro e de ser um advogado reconhecido pela sociedade. Desencarnou, chegou no mundo espiritual, vagou durante anos na espiritualidade, sem entender o que estava acontecendo com ele. Na verdade, chegou ao mundo espiritual na condição de suicida, porque usou mal as suas energias vitais e, depois de muito tempo, finalmente se conscientizou de que estava realmente precisando de uma nova encarnação. Porque isso, meus irmãos, é o que acontece com todos nós que somos ainda seres imperfeitos. Vamos precisar de outras reencarnações. Quando desencarnarmos desta encarnação, quando chegarmos do outro lado, vamos pedir logo a Deus para voltar. Porque quanto antes voltarmos, melhor para nós, para podermos darmos continuidade às coisas que deixamos por fazer da outra encarnação. Esse moço, quando se conscientizou, chegou todo confuso lá no mundo espiritual, não entendia nada do que estava acontecendo com ele. Finalmente, a espiritualidade o acolheu e disse que ele precisava de uma nova encarnação. Mas como eu posso voltar e não fazer tudo errado de novo? Porque ele era muito inteligente, ele sabia usar o pensamento, mas infelizmente da forma errada. Então foi dada a ele a oportunidade de reencarnar com um problema muito grave de saúde. Ele nasceu com hidrocefalia, que é uma doença em que o cérebro fica inundado de água. Ou seja, na encarnação seguinte, ele não teria como formular as ideias. Reencarnou como uma pessoa deficiente física, que não teria condição intelectual de, digamos assim, usar a sua inteligência para fazer o mal outra vez. Aí alguém pode dizer assim, poxa, que coisa, Deus faz isso então? É Deus que impõe essa sentença? É o Senhor das nossas vidas que impõe a uma pessoa uma reencarnação de tanta dor e de tanto sofrimento? Claro que não. Como nós dizíamos no início, aonde está escrita a lei de Deus? Na consciência. A lei de Deus nos reclama retidão, honradez, honestidade, segurança. Se nós vamos de encontro à honra, à dignidade, à segurança, sofremos. Passamos pelas dificuldades que a vida impõe. Então não foi Deus que impôs aquele cidadão renascer com hidrocefalia. Ele mesmo, apesar de todo o esforço, sabia que tinha feito coisas erradas. Essa é a certeza que todos nós temos quando chegamos no mundo espiritual. Às vezes daqui, meus irmãos, envolvidos no dia a dia, a gente vai deixando as coisas para lá, vai empurrando com a barriga. Quando a gente chega lá do outro lado, tudo muda de figura. Na verdade, o que nós estamos fazendo aqui na Terra é nada mais, nada menos do que aprender a usar bem as leis divinas, mas também sermos honestos no uso das leis humanas. Nós estamos vendo o cenário político brasileiro, não é? Quem está burlando a lei agora está sendo chamado a depoimento. Então nós estamos aqui não somente para cumprir as leis divinas, mas também as leis humanas, porque nós estamos no mundo, somos cidadãos do mundo, estamos submetidos às leis, a regras. Se não houver regras, não há civilização. Quanto mais dura é a lei humana, mais atrasado são os espíritos. A gente às vezes diz, porque os Estados Unidos é muito avançado, mas nós sabemos que as leis americanas são muito duras. Inclusive existem estados americanos que ainda existe pena de morte. Se não houvesse necessidade, não haveria. É porque o americano ainda precisa cumprir as leis. E nós poderemos, inclusive, ao voltarmos para o mundo espiritual, escolhermos um país como esse para reencarnar.
aonde nós estejamos sempre instigados no cumprimento da lei. Porque se sair por injeção letal ou por outro tipo de pena de morte. Então, nós também escolhemos, como também podemos ter escolhido, no caso dos nossos irmãos que ainda passam pela escravidão, podem ter escolhido uma reencarnação nesse sentido, para aprender a valorizar a liberdade. Porque o que é o nosso livre-arbítrio? É nós podermos agirmos de acordo conosco mesmos, termos o poder de escolha, sermos os donos do nosso destino, aqueles que escrevem o seu próprio destino. Porque, segundo os espíritos superiores, se nós não tivéssemos livre-arbítrio, seríamos máquinas. Se Kardec estivesse encarnado agora, ele diria, seríamos robôs. Quem assiste filmes, ou quem está, por exemplo, não é? Em algum local onde haja o robô, o que é o robô? O robô é uma máquina que recebe comandos. O nosso computador, por exemplo, o nosso celular é um robô. Ao comando que nós damos, ele nos traz o resultado que nós queremos. Ou seja, sob comandos não tem livre-arbítrio. Nós temos. Deus nos deu vontade, Deus nos deu inteligência, Deus nos deu mediunidade e Deus nos deu liberdade. Liberdade para a gente escolher o que queremos para a nossa existência. Portanto, somos os responsáveis pelas escolhas que nós fazemos. Na verdade, Deus não seria tão cruel conosco a ponto de ser Ele que nos comandasse, que nós fizéssemos tudo o que Deus quer. Na verdade, esse é um pensamento criacionista. Se a gente pegar os livros antigos, de Êxodo, de Deuteronômio, de Levítico, nós vamos ver um Deus que comanda, um Deus que determina, vá ali e destrua aquela aldeia, vá lá e escravize aquelas pessoas. Não é o Deus. A doutrina espírita nos explica que aquelas ordens que os judeus recebiam não eram de Deus, eram ordens dos seus espíritos protetores, de Abraão, de outros espíritos que foram, digamos assim, os patriarcas do povo, que segundo eles mesmos acreditavam, eleitos de Deus. Mas não era Deus que determinava, ou pelo menos determinou a Abraão que ele colocasse seu filho como uma presa, como uma pessoa em sacrifício a Deus. Como é que Deus pediria para alguém sangrar outra pessoa ou matar outra pessoa? Claro que isso não entra no nosso raciocínio. A doutrina espírita é uma doutrina de razão e de lógica, de raciocínio dedutivo. Não poderíamos acreditar que Deus fosse capaz de fazer essas coisas, de matar crianças, de escravizar pessoas, absolutamente. Sabemos que tudo isso é fruto do mau uso da nossa liberdade, que Deus nos deu para que nós pudéssemos usar da melhor maneira possível. Quando nós estávamos para vir para cá, para esta encarnação, nós fizemos um planejamento. Os espíritos também respondem, né? Que até chegar na encarnação, nós tivemos a liberdade de escolher. Quando nós estamos na encarnação, o contexto aonde nós estamos inseridos pode mudar totalmente daquele nosso planejamento espiritual que fizemos. Ou seja, ninguém chega aqui com tudo determinado. Por exemplo, vai acontecer isso e isso na sua vida na próxima encarnação. Porque eu tenho liberdade, eu tenho livre-arbítrio. Eu posso acordar hoje de manhã com uma ideia e no final da tarde mudar completamente a minha ideia. Então, livre-arbítrio. Por isso que horóscopo não existe. Por isso que previsões são sofríveis. Porque como é que eu posso determinar que no ano de 1000 e tanto ou de 2000 e tanto vai acontecer isso? Não posso. Porque as pessoas têm livre-arbítrio. Por isso que nós desconfiamos de mensagens espíritas, por exemplo, que vêm com datas. No ano de 2000 e tanto vai acontecer isso. No ano de 2012 o mundo vai acabar. No ano esse... Não, espíritos superiores não dão datas, não definem tempo. Eles dão o tempo, porque eles sabem que nós podemos usar o nosso livre-arbítrio. Então, o livre-arbítrio é uma maravilha. A gente veio para cá, fizemos o nosso planejamento reencarnatório,
Dissemos que queríamos nascer no sexo feminino, que queríamos nascer no Brasil, que queríamos ter a profissão A, B ou C. Ou seja, quem faz essas escolhas já traz o seu prato de comida garantido. Já sabe que vai trabalhar naquela área, naquela profissão, que vai dar para aquela pessoa, para ele que escolheu, a possibilidade de ajudar outras pessoas, de fazer com que a humanidade avance, de fazer com que o mundo cresça. Por exemplo, eu tenho uma pessoa que eu sou fã absoluta de carteirinha, o nome dele é Steve Jobs. Steve Jobs é o cara que, graças a ele, hoje a gente pode usar o WhatsApp, a gente pode usar Facebook, a gente pode usar e-mails no nosso celular. Na garagem da casa dele, pense numa inteligência. Na garagem da casa dele, ele criou o Macintosh, o melhor computador que existe no mundo. Na garagem da casa dele. Aquele outro lá, o Bill Gates, foi seu colega de faculdade. E até algumas pessoas acreditam que o Bill Gates andou surrupiando muitas ideias do Steve Jobs. O Steve Jobs é um cara que tem um QI, vamos dizer, acima de 200. O QI da gente é medido, né, pelos técnicos aí, que conseguem fazer essas medições pela nossa condição de inteligência. O QI desse homem, desse espírito que reencarnou aqui na Terra, na condição de ser aquele espírito que daria para a humanidade um grande avanço tecnológico, não sabia de tudo. Nenhuma criatura, né, que está passando por este mundo de provas e de expiações é melhor do que ninguém. Nós sabemos que Jesus, segundo os próprios espíritos superiores, é o tipo mais perfeito de espírito que já passou pela Terra. Ninguém bate Jesus, porque Jesus é um espírito muito antigo, é um espírito que já se superou. Ele disse, certa feita, que antes que a Terra existisse, ele já existia. A Terra tem mais de 4 bilhões de anos, significando dizer que Jesus é um espírito muito velho, velho no sentido da idade, não da inteligência, porque nós aprendemos com a doutrina espírita que quanto mais reencarnações, mais inteligentes nós vamos ficando. Então Deus manda para cá espíritos assim, meus irmãos, avançados, espíritos muito inteligentes, para nos ajudarem a avançar também. Deus jamais faria para nós nada que viesse a nos prejudicar ou a nos fazer sofrer. Então, temos nessa doutrina todos esses ensinamentos, de que nós temos a liberdade de escolha, que nós podemos fazer essas nossas escolhas, mas que principalmente nós temos que ser conscientes de que somos os únicos responsáveis pelas consequências advindas dessas escolhas. Eu não posso culpar ninguém dos problemas que aconteceram na minha vida, porque mesmo que dou a última palavra, mesmo que eu escolha o que a outra pessoa queira que eu faça, mesmo que eu considere que estou sendo imposta, sou eu que decido pelo sim e pelo não, e sou eu que vou sofrer as consequências ou vou me jubilar com essas consequências, porque a depender da escolha eu posso ser feliz ou posso ser infeliz. Eu sou a única pessoa responsável por isso. Por isso que Deus nos deu liberdade, para que nós pudéssemos pensar, liberdade de consciência, liberdade de pensamento, mas também, principalmente, liberdade de ação. Então que as nossas ações possam ser as melhores possíveis, que nós possamos todos os dias escolhermos sermos felizes, e não pessoas sofridas, negativas, que vivem reclamando da vida, que vivem reclamando de tudo. Pelo contrário, pessoas que agradecem a Deus por tudo de bom que recebem, pelo dom da vida, pela família, pelo pão de cada dia, pelo trabalho, enfim, sermos essas pessoas gratas a Deus, nunca negativas, e nós estamos no tempo certo. Para a gente encerrar, eu vejo como cidadã brasileira, que o brasileiro agora está aprendendo por osmose. Ninguém está indo para a faculdade fazer curso de política, não é? Mas a gente está sabendo, a gente entra no ônibus, tem gente falando de política, a gente vai no consultório médico, tem gente falando de política, a gente vai em qualquer lugar hoje, pessoas falam sobre política. O brasileiro está aprendendo por osmose. Ou seja, nós estamos aprendendo na adversidade. Às vezes a dor, o sofrimento se faz necessário.
para que as pessoas aprendam, para que nós aprendamos. Então, que o resultado de todo esse aprendizado que o Brasil, que segundo as tradições mediúnicas, é a pátria do Evangelho, coração do mundo, que nós, os brasileiros, possamos aprender da melhor maneira possível e tirarmos desses erros que estão acontecendo, da nossa própria ignorância, os acertos necessários para a nossa felicidade futura. Muita paz, que Jesus nos abençoe. Muito obrigada.